tem problema nenhum, ou seja, a negociação aí teve esse momento de... A dúvida é se o Luciano vai resolver tudo isso que estão achando que ele pode resolver, né? Até porque não é esse finalizador todo, né? No Fluminense estava jogando mais, auxiliando as jogadas de ataque do que necessariamente É mais fácil concluindo. você tentar recuperar jogadores que sabidamente têm qualidade de finalização. É curioso, né? Como tem essa coisa o centroavante tem essa coisa da má fase, né? O que, eu não sei se está ligado. 934 minutos, desde a primeira rodada contra o Avaí, na Série A do Campeonato Porque Brasileiro. o início de ano foi bom. O Alejandro, inclusive, fez muitos gols no Campeonato Mineiro. O Alejandro, eu lembro que uma época a gente estava fazendo aqui o duelo dele com o João Pedro de eficiência. Os jogadores que levavam menos minutos para fazer gol, né? De repente secou também. Os dois têm 13 gols. Os dois têm 13 gols. São os dois artilheiros do Atlético na temporada. Estão empatados ali na artilharia. Gols eles sabem fazer. Eu tô com o Égolo nesse ponto, né? De repente você tem que recuperar os caras. A dúvida é se o Ricardo Oliveira vai se recuperar, um jogador veterano. Em algum momento o cara cai tecnicamente. Então talvez a contratação do Luciano já seja prevendo isso, né? E o Alejandro é um jogador que o Atlético quer projetar para vender, né? Então a ideia é ter o Alejandro jogando bem para que ele possa ser vendido. Hoje é uma necessidade dos times brasileiros. Então acho que o Luciano seria nesse ponto. Mas eu tô com o Ébolo, os caras sabem fazer gol. A questão é recuperar a confiança, produzir o máximo de chances para que em algum momento eles quebrem esse jejum. Ricardo José Cavour está na bronca com Barroca. Ele quer saber qual foi a novidade que o senhor Barroca disse que fez em entrevista coletiva antes do jogo. Na entrevista coletiva depois do jogo, o Ricardo Barroca assumiu a responsabilidade pela má fase do Botafogo. A solução que se tem é trabalhar, observar o jogo, entender aquilo que a gente consiga melhorar nesse pouco tempo de treinamento que a gente vai ter e ter ação, né? Fazer as escolhas, cobrar dos jogadores. E esse momento não é um momento para se falar muito. A gente precisa trabalhar, resolver internamente, né? Encontrar as soluções, assumir as responsabilidades. E mais uma vez eu já falo aqui de imediato que o principal responsável sou eu, como treinador da equipe, assumo toda a responsabilidade e trabalhar bastante para mudar essa situação, que não é uma situação cômoda para nenhum de nós. O Barroca falou em encontrar soluções, o Botafogo está procurando fora de campo também, né? É um dos clubes que vivem um momento difícil, tem uma dívida muito alta, a arrecadação nem de longe acompanha isso. O Rodrigo Capello tem mostrado essa situação, não só do Botafogo, mas de outros clubes brasileiros, numa série que vem publicando no Globoesporte.com, que traz com detalhes aqui para a gente no Redação Sport TV. E uma notícia que a torcida do Botafogo está esperando há algum tempo, parece que chegou, hein? O Globoesporte.com publica que após reunião com irmãos Moreira Salles, empresa apresentará projeto ao Botafogo na sexta, né? Os irmãos Moreira Salles, grandes incentivadores da cultura no Brasil, são também torcedores fanáticos do Botafogo. Né? E há algum tempo já demonstram o interesse de ajudar de alguma maneira. O problema é grande, né, Barreto? Precisa saber como. O Botafogo tem uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. Sem que a arrecadação acompanhe, mas nem de perto. Nem de perto. O Botafogo tem muita dificuldade para construir receita. Muita dificuldade. Agora, tecnicamente, que é o que a gente pode avaliar nesse trabalho do Barroca, me parece que o Diego Souza, ele acabou tirando o espaço de um jogador importante que é o Eric. O Eric vinha sendo a principal opção ofensiva do Botafogo, num estilo de velocidade, de movimentação, e o Eric hoje, ele nem titular absoluto mais no Botafogo, né? E colocado numa posição que vem muito de trás, eu acho que isso o Barroca tem que reavaliar. Concordo com você. A não sei se há uma obrigação do Diego Souza, na atmosfera de colocá-lo em campo, pelo peso que tem a grife, né, Diego Souza, mas ele matou o principal jogador de ataque dele. Que puxava ataque, puxava ataque rápido. Um jogador que fazia muita diferença. E o Diego é o oposto disso, né? Um jogador muito mais centralizado, muito mais lento. Teve um jogo Botafogo e Fluminense que eu fiz a transmissão e isso ficou muito claro para mim. O Eric passava, olhava para o lado, o Diego estava vindo. O Diego estava vindo reclamando muitas vezes, porque a bola não estava chegando como ele queria, e etc. E ali para mim ficou muito claro que ele tinha esse grande problema. Se era para jogar com os dois, ia ser difícil, porque eles não estão na mesma sintonia.
Porque Agora, a criação é um problema do Botafogo, só que o Botafogo conseguiu ser eficiente com pouca criação. Ou seja, e o Eric era muito o cara disso aí, né? De matar, de ser eficiente nas poucas jogadas ofensivas. O Botafogo hoje é um deserto ofensivo. sim. Henrique Fernandes, obrigado pela participação na redação de hoje. Um abraço. O Atlético joga no Campeonato Brasileiro domingo, pega o Goiás, 7 da noite, é jogo do Sport TV, inclusive, e deve ter um time bem mexido, um time bem, talvez o time até totalmente reserva, já avisando esse jogo contra o Botafogo no meio de semana. Um abraço, bom dia a todos. Esse fim de semana é mais um desafio para os cartoleiros, né? Quem joga? Né? Praticamente ninguém dos que estão na Libertadores. É melhor escolher times que não estão envolvidos nem na Libertadores, nem na